Olá! Como havia prometido, eu vim gravar hoje um vídeo sobre fitoterapia e esclarecer algumas coisas. Eu estou no colégio, então talvez haja alguns barulhos a mais e algumas interrupções. Fiz as perguntas no Instagram, recebi algumas dúvidas, mas eu vou falar nesse primeiro vídeo aqui só um pouco de forma geral, explicar um pouco sobre fitoterapia. E aí você pode deixar no comentário aqui embaixo se você quer um só vídeo específico para tal assunto. E a gente vai vendo como é que a gente vai fazendo aí, tá bom? Primeiro eu queria falar que esse vídeo, ele tanto é para quem é paciente, utiliza ou faz uso da fitoterapia ou quer prescrever fitoterapia. Então, vou abordar temas que sejam para nutricionistas e que sejam para os pacientes ou aqueles que utilizam fitoterapia, tá bom? Então, anotei alguns tópicos aqui para não me perder e tentar não fazer esse vídeo ficar mais que 10 minutos. Primeiro, esclarecendo que fitoterapia é o uso de plantas medicinais para algum fim terapêutico, tá? Então, a gente tem o uso de diversas plantas há muitos anos, né? Nós temos milhares de estudos científicos Então, uma das primeiras coisas que eu gostaria de comentar é sobre a prescrição, tá? Em relação às nutricionistas, só podem ser prescrito fitoterápico aquelas que têm o título de especialista de fitoterapia. Foi até que eu postei um aqui. Não concordo 100%, né? Eu acho que deveria ser ou você faz a pós-graduação e já recebe o título, ou você faz essa prova. Infelizmente, hoje você tem que fazer a pós-graduação e fazer a prova, ou você faz direto a prova se você já tiver conhecimento suficiente, né? Por que é importante você comprovar que você tem esse conhecimento? Porque fitoterapia é algo perigoso, né? Eu postei há muito tempo atrás, aí é só um chazinho, gente, não é só um chazinho. Se realmente for só um chazinho mal feito, que realmente não é uma fitoterapia, tudo bem. Mas quando a gente fala de fitoterápico, a gente pode falar de coisas que ajudam bastante, mas nós podemos falar de coisas que atrapalham e muito e até mesmo pode levar à morte. Então, assim, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Não é brincadeira. Então, um curso de 5 horas de uma pessoa falando somente os benefícios, ler só alguns artigos científicos, não torna especialista em fitoterapia. Então, eu concordo que realmente tem que fazer uma peneira aí, porque é muita coisa errada, não somente de parte de nutricionistas, mas de médico, que é o que eu vou citar aqui, fazendo coisas erradíssimas. Então, se você utiliza, então tem esse consentimento que fitoterapia não é algo que você deve ficar brincando e tomando como se fosse remédio de vó, vitamina C. Então, assim, é algo sério mesmo, tá bom? Então, certo, sobre prescrição. Então, eu vou falar no final sobre uma questão aí de um caso. Uma coisa importante a falar também que não pode, a gente tem assim, vamos falar sobre as plantas, né? Então, as plantas medicinais, de fato, elas são criadas com esse intuito. Então, você pode ter algum resultado com uma planta que foi, não sei, da sua horta. Você pode ter, como a gente tem muitos resultados, mas não conseguimos garantir que nem foi um estudo de um artigo científico tal resultado, entende? Então, assim, você colher uma planta que sofreu durante toda a vida dela, ficou ali do lado de, não sei, de uma rua onde passa carro, poluição. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em conta. Então, a planta, nós temos que se importar. Se nós queremos um resultado fitoterápico legal, nós temos que se preocupar com a origem dessa planta, tá? E muito importante para quem vai prescrever a parte que você vai prescrever. Por quê, gente? Porque uma planta a raiz pode prender o intestino e a folha ela pode soltar. A gente precisa, a gente precisa saber qual é o propósito que a gente quer, para qual o objetivo que você deseja alcançar, e aí a gente tem que ver a composição, porque muitas vezes a gente estuda artigo científico de tal lugar do mundo, onde utilizou a planta deles, que é padronizada em tal fitoativo, e aqui no Brasil não tem essa forma de você conseguir padronizar.
Então, a gente tem que trabalhar com as plantas que a gente consegue alcançar aqui e obter os resultados. Por isso que muitas vezes as pessoas utilizam fitoterápico e não alcançam, porque às vezes a padronização da farmácia não é aquela que você estudou no artigo científico. Ou, em muitos casos, sim, a pessoa ela não é sensível à planta. É muito comum isso também. Falando um pouquinho também aqui sobre interação, é algo super importante, porque fitoterápico ele pode interagir com o seu medicamento. Então, pode tanto intensificar, como pode bloquear a ação do seu medicamento. Então, é super, super importante você que prescreve ver as medicações que a pessoa está utilizando e ver também, principalmente quando a questão é hormonal. E você tem que verificar também as plantas que você combina. Porque se você coloca muitas plantas que são para o mesmo propósito, você pode colocar uma ação muito forte para o indivíduo. Ou então você pode colocar plantas que não se interagem bem. Então, a gente tem que pensar na interação medicamentosa. De jeito nenhum, eu passo fitoterapia para meus pacientes oncológicos. Eu posso depois entrar em um tópico em relação a isso, mas tem que tomar muito cuidado com a interação medicamentosa, ok? O tempo de uso, gente, às vezes as pessoas tomam, por exemplo, hibisco por um ano inteiro. 2 litros de chá de hibisco, então, gente... O tempo de uso, cada planta tem seu tempo de uso, são 2 meses, 1 mês, tem uns que são 7 dias, tem alguns que podem até mais que 3 meses, mas todos têm. Deixa eu ver qual será aqui. E isso é um tópico que eu notei aqui, será que você realmente está precisando? Porque aí a gente entra na questão das dúvidas que eu vi, tá? Sobre fitoterapia funciona? A gente tem alguns fitoterápicos que eu notei aqui famosos, que é o Axiflam, Tamarine, Eparema, Fisioton, a própria morfina tem origem vegetal. Então, assim, hoje em dia, a gente tem muitos médicos prescrevendo fitoterapia e sim, funcionam, tá? Aí vem alguns tópicos como ansiedade, má digestão, gases, detox, pele. Eu acho que vale a pena ter um vídeo para cada um deles. Por quê? Porque nenhum deles é que nem eu falei assim, gente... Você precisa de uma fitoterapia? Depende. Porque a gente tem tantas outras coisas para ser organizada. A gente quer meter um suco verde, quer fazer um detox, quer fazer alguma coisa, melhorar a pele, mas a deficiência está nas vitaminas, está nos minerais, né? Tá mexer na parte bacteriana do intestino. Então, assim, tem muitos fatores para se organizar. Então, acho que aqui vale a pena pegar um vídeo para não ficar tão grande e explicar cada um desses, mas... De qualquer forma, se derem para vocês colocarem no comentário embaixo qual é o tópico que vocês querem para o próximo vídeo, aí eu falo melhor, tá bom? Então, vamos lá para o caso que eu comentei, que é muito importante para vocês se atentarem. Um paciente novo que queria fazer, que fazia há bom tempo atividade física, só que queria o crescimento rápido. Obviamente, todo mundo quer resultado rápido, né? Quem não quer um corpo perfeito de uma noite para outra, né? Então, assim, jovem, e com a parte de testosterona ótima, tudo funcionando corretamente, o que precisaria continuar? Mexer a alimentação, mais dedicação, treino, coisas que são base, né? Só que aí o médico esportivo passou a suplementação. Uma dentro, fitoterapia não é suplementação, tá, gente? Fitoterapia não entra como questão, não entra no quesito suplementação, por isso que os nutricionistas não podem estar prescrevendo sem esse título de especialista. Ele passou algumas coisas que mexem com as questões hormonais, obviamente, né, com a parte da testosterona. Não vou citar as plantas aqui para ninguém querer sair pesquisando e tomando, tá? Então, assim, aumentou a testosterona dele? Aumentou a função, a melhora dele na academia? Aumentou, mas o que aconteceu? Ele colocou uma dosagem tão alta, o dobro permitido de fitoterápico, que a função endógena de produção de testosterona começou a baixar, né? E a ferritina dele, que é um grande marcador de problemas inflamatórios no nosso corpo, estava, assim, absurdamente alto. Ou seja, o fígado dele estava inflamadíssimo, TJ-TGP alterado. Risco de desenvolver diabetes, apenas para conseguir obter um corpo perfeito.
Então, assim, tem que tomar muito cuidado, principalmente questão hormonal. Tem muita gente que esquece de perguntar se já passou por alguma questão, se tem algum risco de alterar a parte hormonal. Gente, hormônio não é brincadeira, então assim, tem que tomar muito cuidado mesmo, tem que ser acompanhado assim de pertinho, e ainda assim não é uma das coisas que eu gosto de mexer logo de cara. Então assim, este é um caso para alertar para vocês que fitoterapia não é brincadeira, tá? Você tem que ter muita cautela ao utilizar, né? Não é aquele negócio que você pode utilizar. Aquela fórmula, já ouvi muito isso. Eu tô usando a mesma fórmula que meu médico prescreveu há 5 anos atrás para emagrecer. Uns fitoterápicos misturados com tanta coisa, como eu falei, substância isolada não pode ser misturada. Aí põe vitamina com fito, põe medicação, sabe, para diabetes, junto com tudo junto, que eu fico assim, meu Deus do céu, uma mistureba, acho que a pessoa pega, fecha os olhos e faz a prescrição. Então, assim, trazendo conhecimento para vocês que querem utilizar a fitoterapia, sempre escolham profissionais que realmente estão aptos a poder passar fitoterapia para vocês, e sempre com cuidado ao consumir o fitoterápico, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima. Tchau, tchau!